Estratégias de curto prazo. Então, o que a gente pode fazer em curto prazo? Pensando em um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez. A gente pode utilizar, então, ativos de renda fixa, como a gente comentou, qualquer ativo de renda fixa. Renda fixa, eu comentei lá do imposto, acho que até dois anos. Então, curto prazo, depende, pode ser... Isso também não existe, assim, uma métrica fixa, né? Curto prazo pode ser 2 anos, 3, assim, acho que acima de 3 já a gente pode considerar mais longo, tá? Então, pode ser ativos de renda fixa, day trade, swing trade, e para estratégias de longo prazo, existe aí uma estratégia que a gente chama de buy and hold, que é do inglês, significa em português, compre e segure. Então, essa estratégia, tu vai estudar um ativo conforme fazer toda a análise fundamentalista daquele ativo, e aí, ok, você decidiu que aquele ativo é legal, você se identificou, você acredita que aquele ativo vai ter bons retornos no futuro, você vai comprar ele, vai comprar e vai segurar, você não pode vender ele, essa é a ideia, você só compra mais, vai comprando, compra um pouquinho hoje, do que a um mês você compra mais um pouquinho, do que outro mês você compra mais um pouquinho, e vai comprando, vai comprando. Aí passa lá, depois que você tiver uma boa quantidade, você escolhe um outro, você estuda outro, escolhe outro, vai comprando outro devagarzinho, e assim você vai enchendo a cesta. Essa é a ideia. Outra estratégia de longo prazo chama de Value Investing. Essa estratégia aí, ela tende a buscar empresas que estão avaliadas pelo um preço menor ao seu preço justo, que eles chamam. Existem alguns indicadores ali, depois eu vou mostrar alguns, tá? Então, através desses indicadores, você pode verificar que, assim como eu falei também do valor da ação e do valor de mercado, você pode verificar que, às vezes, uma ação, assim como eu falei que uma ação poderia, por exemplo, ela foi lançada a R$1, ela vale R$1. Ela se valoriza e começa a valer 2, pode acontecer daquela ação que vale R$1 começar a valer 50 centavos. Só por diversos fatores. A gente não, enfim, toda a economia, a gente não sabe exatamente, às vezes, o porquê. A ideia dessa filosofia é o seguinte: você acredita na empresa, você entende também que ela tem bons fundamentos, expectativas de lucros futuros, só que ela está avaliada a um preço menor no mercado do que valeria o seu patrimônio líquido, ou que valeria o seu real capital. É a mesma coisa se nós abrimos uma empresa aí de R$12.000, ela está valendo 10, mas os nossos projetos são excelentes, assim, a gente tem uma visão aí que nós vamos lucrar milhões. E aí a gente não sabe por que hoje ela está valendo 10, mas por quê? E aí, então, a ideia dessa filosofia é procurar ações que estão avaliadas a um valor menor do que elas realmente valem, né, com potencial de um valor menor do que elas deveriam valer. E tem a estratégia que chama de vacas leiteiras, ou dividendos. Essa estratégia, a pessoa busca, então, investir em empresas que já estão consolidadas no mercado já há muito tempo, que elas já se demonstram boas pagadoras de dividendos. Dividendos são nada mais do que os lucros da empresa distribuídos, certo? Eles podem ser distribuídos em dividendos. Existem duas formas de distribuição de lucros, uma delas é dividendos. Então, empresas boas pagadoras de dividendos, eles chamam de vaca leiteira, porque a ideia é uma vaca lá que fica dando leite o tempo inteiro. A vaca, todo dia a vaca dá leite, né? Enche a teta e tem que ir lá tirar o leite. Por isso que essa é a ideia da estratégia, porque o leite é os dividendos. Os dividendos, quando você recebe dividendos, eles caem direto na sua conta na corretora, e você pode fazer o que você quiser com aqueles dividendos, independente do seu dinheiro investido nas ações. Então, existe também uma ideia, existem empresas que estão iniciando
estão iniciando a sua trajetória de investimentos, existem empresas que já estão mais consolidadas, empresas de crescimento, que chama, por exemplo, ali você falou da Unidas, da Localizas, são empresas que elas são agressivas, elas não são boas pagadoras de dividendos, elas estão buscando crescer, né, expandir as suas operações, abrir loja aqui, abrir loja lá, fazer fusão entre as duas, se consolidar no mercado. Então, elas gastam dinheiro com isso e, de certa forma, elas não pagam seus acionistas, não distribuem tantos dividendos. A ideia delas é crescer. Então, para elas crescer, elas precisam de recursos. Já as empresas, por exemplo, como o Banco Itaú, Banco Bradesco, deixa eu ver outras... não me veio outra empresa à mente agora, mas são empresas que elas já são tão grandes que elas não têm mais para onde crescer. Então, elas têm tanto lucro, elas têm bilhões, trilhões de lucro lá, todo semestre, todo trimestre. E o que elas fazem com esse lucro? Elas distribuem para os acionistas, em forma de dividendos. E aí o acionista lá de Itaú, por exemplo, num certo período de tempo, ele vai, simplesmente na conta dele, vai pingar dinheiro lá, que são os dividendos caindo na sua conta. Por isso se chama essa estratégia aí de vacas leiteiras de dividendos. Só um pequeno exemplo do que seria a diversificação de carteira. Você imagina, então, que sua carteira é um gráfico pizza. Ela é 100%, a pizza, né, ela vai ter 100%, e então, você divide a sua pizza aí conforme o seu interesse de investimento. Aí você pode, por exemplo, investir ali 25% em ações, 25% em renda fixa, e aí isso vai variar conforme o perfil de cada investidor, se ele é arrojado, se ele não é. Você pode comprar 10% de uma ação, 10% de outra, e assim vai formando seu gráfico pizza. E no final você tem um total de 100% nesse gráfico aí, que é a sua diversificação de carteira. E o ideal, né, é você, como eu disse, você não botar todos os ovos na mesma cesta, você fazer uma boa diversificação de ativos aí, que no momento que você faz essa diversificação de ativos, você está diluindo o seu risco sistêmico, que chama. O risco sistêmico é o risco de acontecer o que aconteceu no coronavírus. O risco sistêmico por exemplo, ações de um determinado setor vão muito mal. Por exemplo, você tem Petrobras. Daí o preço do petróleo caiu. Daí, se você só tem Petrobras, você vai sofrer uma queda grande. Agora, se você tem 10% de Petrobras, você tem 10% de Itaú, você tem 10% de Localiza, você vai cair só a parte da Petrobras. A Localiza lá e o Itaú podem estar crescendo devagarzinho. Então, essa é a ideia de você diversificar e não botar tudo no mesmo cesto, né? Você vai estar preparado para, se acontecer alguma coisa específica de um setor em específico, de um setor específico da economia, você já está diversificado e preparado para esse tipo de risco, fazendo a diversificação.